Não tenho dúvida que você nasceu para ser servidor público. Diga amém. Amém. Fé, disciplina, força de vontade, humildade para chegar ao cargo de servidor público. Não é difícil. Você nasceu para ser. Então basta pegar do primeiro até o meu último vídeo e eu vou mudar a sua história. Não tenho dúvida. Não há macete. Há um compromisso entre mim e ti. Você decora algumas coisas e o restante eu vou ensinar para você. Não vai perder o ritmo. Vamos mais 2 exemplos. Vem comigo, ó. Olha aqui para você entender. Cresceram as rosas que o jardineiro plantou. Abençoado, qual que é o primeiro passo? Vamos achar os verbos. O verbo é crescer e o verbo é o quê, por favor? Plantar. Eu tenho 2 verbos, obviamente o período é um período o quê? Composto. Vamos aos divisores. Primeiro divisor, pronome relativo. Quero perguntar, eu tenho pronome relativo? Tenho. Cadê o pronome relativo? Que. Eu tenho aqui o pronome relativo que, ó. Deixa eu me apagar aqui, ó, para ficar bem claro. Para não machucar aqui. Esse que, Valério, como é que eu sei que esse cara é pronome relativo? Que eu ainda vou falar, mas estou te dando uma dica. Para esse que ser pronome relativo, 2 requisitos. Primeiro, querido, tem que ter antecedente o substantivo. Esse que faz referência ao substantivo as rosas. Faz ou não faz? Ok. Segundo, ele pode ser trocado pelo seu sinônimo. Esse que tem antecedente rosas, é feminino. É feminino? Gênero feminino. Número plural. Eu vou trocar esse que por as quais. Então troca aí para mim. Cresceram as rosas, as quais o jardineiro plantou. Posso ou não posso? Sim. Então esse que, ele tem várias classes gramaticais. Mas para esse que ser pronome relativo, 2 requisitos. Tem antecedente substantivo? Tem. Cabeu um antecedente desse que pronome relativo? As rosas. Segundo, pode ser trocado pelo seu sinônimo as quais? Pode. Então esse que não é conjunção comparativa, esse que não é conjunção integrante, esse que não é conjunção consecutiva, esse que é pronome relativo. E todo pronome relativo, ele é divisor de oração. Ele é divisor de oração? Sim. Introduzindo sempre uma oração subordinada adjetiva. Introduzindo sempre uma oração subordinada adjetiva. Obviamente, a anterior é uma oração que principal, já que não existe oração principal sem oração subordinada, e não existe oração subordinada sem oração principal. Então, a oração que introduzir, a oração que foi introduzida pelo pronome relativo é sempre uma oração subordinada adjetiva, já que faz referência a um substantivo da oração o quê, por favor? Principal. Muito bem. Então, primeiro passo, eu identifiquei o pronome relativo. Cadê o pronome relativo? Que. Segundo, eu identifiquei o referente do que. Qual que é o referente do pronome relativo? As rosas. Perfeito. Agora, eu quero saber a função sintática desse que. Valério, qual que é a função sintática desse que? Pronome relativo. Aí, para você que tem dúvida, o que é que você vai fazer? Se esse que tem um referente às rosas, no lugar desse que, eu vou construir uma nova oração, em que no lugar do pronome relativo que, eu vou colocar o referente dele. Qual que é o referente desse que? As rosas. Então eu vou colocar aqui, ó, repetindo o referente dele, ó, as rosas. Repetir, ó. Muito bem. E agora eu vou fazer uma nova função sintática, né? Vou fazer a análise sintática dessa nova construção. No lugar do que, eu coloquei o referente dele. Com qual objetivo? De descobrir a função sintática do referente. Vamos ver a função sintática desse referente aqui, ó. Vamos embora. Oração 1 e oração 2. Ó. Valério, faça a análise sintática. Vamos fazer. As rosas o jardineiro plantou. Vamos colocar a oração na ordem direta. Primeiro passo, eu busco o verbo. Segundo passo, acho o sujeito. Quem é que plantou as rosas? O jardineiro. Quem é que plantou as rosas? O jardineiro. O jardineiro é sujeito. O jardineiro plantou. Tem sentido completo? Não. Quem planta, planta algo. Pede complemento é transitivo.
ativo. Mas o jardineiro plantou. Quem planta, planta algo. O que é que ele plantou? As rosas. As rosas completam o sentido do verbo plantar. Esse complemento às rosas tem preposição? Não. Então o verbo é tipificado de verbo transitivo direto. E ele precisa de um complemento verbal chamado de objeto direto. O jardineiro plantou. O que é que ele plantou? As rosas. As rosas é o complemento verbal chamado de objeto o quê, por favor? Direto. Chamado de objeto direto. Cadê o núcleo? Rosas. Ah! Então, para eu saber a função sintática do que, eu identifiquei o referente do que é as rosas. No lugar do pronome relativo, eu coloquei o seu referente. Fiz a análise sintática. Encontrei a função sintática do referente do que é o objeto direto. Então, o que? Ele também vai ser o objeto o que, por favor? Direto. Ele vai ser o objeto direto? Sim. Quer ver? Faça análise lá em cima. Vamos fazer análise sintática para comprovar se é verídico isso. Ó. Que o jardineiro plantou. Quem é que plantou? O jardineiro. O jardineiro é o sujeito. O jardineiro plantou. Quem planta, planta algo. Quem planta, planta algo. Transitivo direto. O jardineiro plantou. E o jardineiro plantou o quê? Esse que é o objeto que? Direto. Que, na verdade, esse que está evitando a repetição desnecessária. Está evitando a repetição desnecessária do termo as rosas. Então, é como se falasse, o jardineiro plantou as rosas. Então, para eu identificar a função sintática do que, o que eu faço? Primeiro, acho o pronome relativo. Busco o seu referente, no caso aqui é as rosas. No lugar do pronome relativo, eu construo uma nova oração, colocando o seu referente. Achei a função sintática do referente dele, vai ser a mesma função sintática do pronome o quê? Relativo. Posso fazer isso? Posso. Então dá uma olhadinha aqui para mim. Dá uma olhadinha aqui para mim. Você pegou esse primeiro fundamento? Sim. Valério, eu achei tranquilo, não é difícil. Posso seguir essa sua análise? Posso, mas eu tenho uma segunda análise para você. Só porque você é iluminado, eu tenho uma segunda análise? Tenho. Você pode me apresentar a segunda análise? Sim, que você pode ir direto. Vai direto. Posso te apresentar a segunda análise? Sim. Então vamos para a segunda análise. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu me apresentar para você ir direto. Porque na hora da prova você tem que ser mais objetivo. Eu fiz a primeira análise para ajudar aqueles alunos que têm mais dificuldade. Agora eu vou fazer a segunda análise. Indo o que, por favor? Direto ao ponto. E aí você pode escolher qual análise você quer seguir. Se é a primeira, se é o que, por favor? Se é a primeira, se é a segunda. Vamos lá, abençoadinho? Então vamos, professor, me ajuda aí. Vou direto agora, hein? Postura. Primeiro passo, ó, é buscar os verbos. O garotinho olhava curioso o balão azul que sobrevoava o parque. Primeiro passo, vamos buscar os verbos. Quantos verbos nós temos? 2. É o olhar e o sobrevoar. 2 verbos, período o quê, por favor? Composto. Esse é o primeiro passo, é identificar os verbos. Identificados os verbos, eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tivesse 3 verbos, 3 orações. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente, ok? Ponto. Primeiro passo, eu busquei os verbos. Segundo passo, vou aos divisores. Primeiro divisor, pronome relativo. Eu tenho pronome relativo? Tenho. Eu tenho um pronome relativo. Esse que aqui, para ser pronome relativo, já vimos. Quantos requisitos? 2. Primeiro, tem que ter antecedente substantivo. Cadê o antecedente desse que? Esse que tem antecedente garotinho? Ou esse que tem antecedente balão azul? Quem é que sobrevoava o parque? É o garotinho ou é o balão azul? Balão azul. Ah, então esse que? Ele tem antecedente substantivo? Tem. Tá aqui, ó. O antecedente dele é balão o quê? Azul. Segundo, pode ser trocado pelo seu sinônimo. No caso aqui, eu vou trocar esse que pelo sinônimo dele. O qual? Troca
O garotinho olhava, curioso, o balão azul, o qual sobrevoava o parque. Posso ou não posso? Sim. Então esse que, morfologicamente, ele não é conjunção integrante. Ele não é conjunção consecutiva. Não é conjunção comparativa. Esse que, morfologicamente, diga abençoado, ele é um pronome relativo. E pronome relativo, quando você vir um pronome relativo, todo pronome relativo, ele é divisor de oração. Ele é divisor de oração? Sim. Coloca a barra antes dele. Antes da barra tem verbo? Tem. Olha o verbo aqui, ó. Se antes da barra no pronome relativo houver verbo, é um corte só. É um corte só? Sim. É um corte só. O garotinho olhava curioso o balão azul. Antes do pronome relativo, barra. Antes da barra tem verbo? Tem. Então basta. Um corte só. E eu não posso esquecer que todo pronome relativo introduz uma oração subordinada, diga lá, adjetiva. E a outra oração, que é a oração número 1, só pode ser a oração principal. Perfeito. Agora se orienta. Eu quero saber a função sintática do pronome relativo. Como é que eu faço nessa nova análise? Qual que é o referente desse que aqui? É balão azul. Então, todo pronome relativo, ele tem uma incumbência. Se ele tem o referente o balão azul, ele vai à oração principal, busca o referente dele, que no caso é o balão azul. E aí, lá dentro da oração subordinada adjetiva, que o que está introduzindo, eu vou colocar o referente dele, ó. O balão azul. Coloquei o referente dele. E agora eu faço a análise sintática. Eu vou fazer a análise sintática. Com o objetivo de descobrir a função sintática do pronome relativo. Então eu vou ler: o balão azul sobrevoava o parque. O balão azul sobrevoava o parque. No lugar do que, eu não vou ler o que, eu vou ler o referente dele. O balão azul sobrevoava o parque. Façamos a análise sintática. O que é que sobrevoava o parque? O balão azul. Mas quem substitui o balão azul? O que? Então o que está na função de sujeito. Parabéns! Você identificou a função citada do pronome relativo. Então é muito simples. Simples demais. Lembrando que todo pronome relativo, dentro do texto, ele será chamado sempre de elemento coesivo. Todo pronome relativo é um elemento coesivo? Sim. Elemento coesivo é um elemento de ligação. Esse que está evitando a repetição desnecessária do balão azul. Então, esse que é um elemento coesivo, ele liga duas orações em um só período, dando coesão. Então, esse que é um elemento coesivo, é um elemento de ligação, pois ele liga a oração principal, que é a oração 1, a oração 2, que é a oração subordinada adjetiva. Olha a coesão. Ligando duas orações em um só período. É um elemento coesivo. Mas é um elemento coesivo que tem referente, que tem antecedente. Qual que é o antecedente desse quê? Balão azul. Todo pronome relativo, ele é tipificado dentro do texto de elemento coesivo anafórico. Elemento coesivo anafórico, porque ele faz referente, ele tem por referente uma ideia que já foi citada. Todo pronome relativo é um elemento coesivo anafórico, já que ele tem um antecedente. E ele retoma o antecedente. Se esse que tem antecedente balão azul, esse que é balão azul. Se esse que tivesse antecedente Valério Fernandes, esse que seria Valério Fernandes. Se esse que tivesse antecedente Maria Bonita, esse que seria Maria Bonita. E etc. Então é assim que você vai descobrir a função sintática do pronome relativo. Vamos ver se você está entendendo? Bora! Vem comigo. Cresceram as rosas que o jardineiro plantou. Qual é o primeiro passo? Buscarmos os verbos. Quantos verbos nós temos? 2. Período o quê, por favor? Composto. Vamos aos divisores. Primeiro divisor, pronome relativo. Eu tenho um que aqui, ó. Esse que, para ele ser pronome relativo, quantos requisitos? 2.
Tem antecedente substantivo? Tem. Cadê o antecedente dele? O antecedente dele aqui está aqui, ó. As rosas. Muito bem. Pode ser trocado pelo seu sinônimo? Esse que aqui eu vou trocar por as quais. Troca aqui, por gentileza. Vamos trocar. Cresceram as rosas, as quais o jardineiro plantou. Posso? Sim. Se esse que tem antecedente substantivo, se esse que pode ser trocado pelo seu sinônimo, as quais, esse que de fato, morfologicamente, ele é um pronome relativo. E aí, todo pronome relativo, ele é divisor. Ele é divisor. E todo pronome relativo, ele vai produzir uma oração subordinada adjetiva. E a outra oração só pode ser oração o quê? Principal. Oração 1, cresceram as rosas. Oração 2, que o jardineiro plantou. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. E não existe oração subordinada adjetiva sem uma oração principal. Agora, esse que, qual que é o referente desse que? Esse que tem referente o que, por favor? As rosas. Se o referente desse que é as rosas, esse que equivale o que, por favor? Às rosas. Ó. Esse que é as rosas. Pronto. No lugar do que, eu coloquei o referente dele. Ó. Agora, leia a frase. Que o jardineiro plantou? Leia. No lugar do que, você vai ler o referente. As rosas, o jardineiro plantou. Faça análise sintática. Quem é que plantou as rosas? Quem é que plantou as rosas? O jardineiro. O jardineiro é o sujeito. O jardineiro plantou. Tem sentido? Não. Quem planta, planta algo. Transitivo direto. O jardineiro plantou as rosas. Quem substitui as rosas? O quê? Então, esse que, sintaticamente, é o objeto o quê, por favor? Direto. Parabéns. Você identificou a função citada do pronome o quê? Relativo. Querido, olha para mim. Você viu as duas análises? Você deve escolher entre uma e outra. Eu acho a última análise melhor, que você vai direto. Achou o pronome relativo, veja o referente dele, busca o referente dele, do pronome relativo, e ao lado do pronome relativo você coloca o referente dele e construa uma nova função sintática, colocando a oração na ordem direta. E aí você vai achar a função sintática do pronome relativo. Muito tranquilo. Gostou? Vamos ver? Bora. Vamos aqui, ó. Vamos entrar agora no pronome relativo. Valério, você tá maluco. Não tô maluco não, querido. Quero te apresentar aqui o pronome relativo. Olha só que lindo. Ó, vamos começar aqui no nosso primeiro pronome relativo, que é o que? Esse que, ó, para ele ser pronome relativo, dois requisitos. O que, para você identificá-lo dentro do texto como pronome relativo, primeiro requisito, o antecedente tem que ser substantivo ou o antecedente tem que ser pronome substantivo. Você vai me dar exemplo dos dois? Sim. Segundo, para o que ser pronome relativo? Ele vai poder ser substituído pelo seu sinônimo. Qual é o sinônimo do que quando relativo? O qual, os quais, a qual, as quais. Então eu digo, a mulher que, a mulher que, a mulher a qual, as mulheres que, as mulheres as quais, o homem que, o homem o qual, os homens que, os homens os quais. Então, o que é pronome relativo, ele vai poder ser substituído pelo seu sinônimo, o qual, os quais, a qual e as quais. Se ele preencheu esses dois requisitos, basta. Se o pronome relativo preencheu os dois requisitos, antecedente substantivo ou pronome substantivo, pode ser trocado pelo seu sinônimo, o qual, os quais, a qual, as quais, basta. O pronome relativo basta. Então, ele é pronome relativo. Agora, sendo que identificado como pronome relativo, o pronome relativo que ele faz referência à pessoa, ele faz referência à coisa, ele é universal. Então ele tanto se refere, o antecedente dele pode ser pessoa, o antecedente dele pode ser o que, Valério? Coisa. Não posso esquecer, abençoado, não posso esquecer, todo pronome relativo, textualmente, será um elemento coesivo o quê? Anafórico.
ele tem a função de retomar o seu antecedente, dando ligação, coesão, coerência, ele retoma. Agora, ó, pronome relativo que ele faz referência a uma ideia já citada no texto. Ele faz referência a uma ideia já citada no texto. Por isso que ele evita a repetição desnecessária, dando sequenciação, progressão às ideias do texto. Todo pronome relativo, ele tem função sintática, ó. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, depende do contexto. Ó, e o pronome relativo, ele pode ser empregado sem a presença de uma preposição. Pode ser empregado sem a presença de uma preposição? Pode. Mas, olha só, o pronome relativo que ele pode ser antecedido, dependendo do contexto, por uma preposição monossilábica. Preposição monossilábica é aquela que tem apenas uma única sílaba. Então, o pronome relativo que pode ser antecedido do a, do com, do de, do em, do por, que é uma preposição monossilábica. A preposição com uma única sílaba. Nesse caso aqui, ele vai ser objeto indireto, em preposição, ele vai ser complemento nominal, ele vai ser agente da passiva, ele vai ser um objeto direto preposicionado e etc. Ok? Então, ficou bem legal esse mapa aqui mental para você. Ficou, Valério? Perfeito. Dá uma olhadinha aqui para mim, queridão. É salutar que você entenda o que é pronome relativo. Então, o que é para ser pronome relativo? Quantos requisitos? 2. Primeiro, tem que ter antecedente um substantivo ou um pronome substantivo. Segundo, pode ser trocado semanticamente pelo seu sinônimo. O qual, os quais, a qual e as quais. Todo pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva. Se antes do que não houver vírgula, ela é restritiva. Se antes do que, havendo vírgula, ela dá-se ao nome de oração subordinada adjetiva explicativa. E o que, pronome relativo, ele tem função sintática, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, pronome relativo que, além de ter função sintática, textualmente ele será um elemento coesivo anafórico, ele retoma o seu antecedente. E não posso esquecer, pronome relativo, o que ele pode vir precedido de uma preposição monossilábica, que tem apenas uma sílaba, a, de, com e etc. Então vamos tomar uma água e voltaremos com o exercício.